Os discos voadores de Hitler. O. de Lavigne. Um livro que preenche uma lacuna na história. Capítulo 1. Antecedentes históricos. O propósito deste livro é o de tentar desvendar o que poderá ser essa coisa que as autoridades não desejam que conheçamos. Desmond Leslie, em Discos Voadores. As bolas de fogo. Em 1944, já no final da Segunda Guerra Mundial, tanto norte-americanos como ingleses ficavam intrigados com objetos voadores que perseguiam seus aviões e deram-lhes nomes diversos como Foo Fighters, caçadores fantasmas, bolas de fogo, Powerball e outros mais. Esses objetos tanto eram vistos isolados como em grupos ou formações. O escritor Miguel Serrano, de quem voltaremos a falar mais adiante, nos diz que também eram chamados de Foo Fighter, guerreiro fantasma. As descrições que temos destes objetos voadores são bastante parecidas entre si. Geralmente eram definidos como bolas, círculos de luz, conforme algumas descrições. Uma espécie de fogo que, pelas manobras que executavam, pareciam inteligentes e, no mínimo, controladas remotamente. Essas bolas de fogo acompanhavam os aviões, interferiam em seus sistemas elétricos e de orientação. Há casos em que o objeto penetra no avião, percorre seu interior como que observando-o e depois sai desaparecendo como surgiu. Embora sejam fartamente conhecidas pela ciência e pelos pilotos, os chamados raios globulares, que, como o nome diz, são raios em formas de globos luminosos, estes nunca são citados pelos que presenciaram este fenômeno naquela época, numa demonstração de que, com certeza, eram outra coisa. Também se registravam avistamentos. Avistamento tenho utilizado em ufologia para designar quando alguém vê um OVNI, um objeto voador não identificado, durante a guerra, por parte de pilotos e tripulação de caça e bombardeiros de objetos prateados ou luminosos de formas discoidais, que desenvolviam velocidades muitas vezes superiores às dos aviões da época. Tanto os aliados como os aviadores alemães pensavam que se tratavam de armas secretas de seus inimigos, respectivamente. Miguel Serrano afirma que eram armas experimentais de cientistas nazistas, sendo as bolas de fogo armas teledirigidas e os objetos prateados de forma discoidal, tripulados, e o segredo que envolvia tais projetos era tanto que nem os aviadores alemães sabiam que aquelas naves eram de seu país. O escritor Nigel Pennick, no livro As Ciências Secretas de Hitler, apesar das tentativas para minimizar o fato, não pôde deixar de reconhecer que os cientistas nazistas também foram inventivos nas ciências heterodoxas. Mais adiante afirma: as ciências ocultas e oficial se aproximam bastante no campo das energias telúrico-rádio magnético-psíquicas. Diz também que
O físico Shearbold tentou desenvolver um raio que destruiria qualquer avião em voo, cognominado Radobrand. E tentava incendiar aviões inimigos. Não estaria aí a origem dos objetos chamados bola de fogo, Foo Fighters, etc.? Parece que sim. Aliás, Miguel Serrano o afirma com certeza e diz que o objetivo dos Foo Fighters era afetar os radares e desnortear os aviões. Nigel Penick descreve estes objetos. Que membros do Corpo de Bombeiros da França Aérea Norte-Americana chamavam de combatentes etéreos. Pequenas bolas ou discos de luz e fogo apareciam subitamente do nada e atrapalhavam o avião, ameaçando a perda do controle. Estes globos pareciam agir segundo uma vontade inteligente. Tais objetos, sendo um outro exemplo do frio em ação, são um produto de controle ou libertação de correntes elétricas que os magos de Himmler procuravam dominar. Talvez a guerra tenha terminado antes que pudessem utilizar uma força que certamente seria algo devastador. Esta última alternativa também é correta. A guerra não permitiu que o perfeito e verdadeiro objeto fosse alcançado e com isto continuamos nos arrastando sobre a Terra, queimando milhares de toneladas de combustível para levar alguns quilos para o espaço. Jean Robin, no livro Hitler, el elegido del dragão, fornece mais dados sobre as bolas de fogo. Ele diz: Disto, las bolas de fuego nos da fe, entre outros, o informe del tenente Edward, do 415 US Night Fighter Squadron, donde comentaba o que había visto na noche de 23 de noviembre de 1944, cuando su unidad, que sobrevoaba o Rin, era percibida por los 10 pequeños globos que un vermelho resplandecente. Los pilotos Henry Gibblen y Walter Cleary habían señalado que también na noche de 27 de setembro de 1944 habían sido seguidos por una enorme bola de fuego. Porém, lanzamos el informe del tenente Eduard. Los nazistas lanzaron algo nuevo en el cielo nocturno de la Alemania. Trátase de globos extraños y misteriosos que surgen de repente y acompañan los aviones enemigos en misión sobre Alemania. Parecem ser teledirigidos de tierra. Numa declaração de 13 de dezembro de 1944, o próprio general Eisenhower afirmou tratar-se de uma arma alemã, ultra secreta. A Era dos Foguetes. A respeito desta afirmação, é interessante notar que, ao que tudo indica,
a conquista espacial emperrou. Projetos fantásticos de 50 anos atrás foram abandonados. As pretendidas estações orbitais são apenas desenhos bonitos. Viagens interplanetárias ainda são um sonho. Somente a eletrônica evoluiu sensivelmente. A balística, ou a ciência de colocar em órbita da Terra objetos, é a mesma dos cientistas de Peenemünde. Sobem astronautas, ratos, minhocas, baratas, insetos diversos. Houve época em que até os animais astronautas eram superiores, cães e macacos. Há quase 5 décadas, o homem não consegue sair da órbita da Terra. A causa? O sistema de propulsão dos foguetes baseados na explosão. Algo arcaico se comparado ao sistema de propulsão dos OVNIs. OVNIs que sabemos, vão e vêm entre Terra e Lua normalmente, conforme se pode ver em diversas fotografias obtidas por George Adamski e outros. Um cientista já afirmou que, para se enviar um homem numa viagem interestelar, à velocidade próxima da luz, seria necessário um foguete tão grande que, ao partir, seus jatos queimariam todo o estado da Flórida. Tal a quantidade de combustível necessário para lançar um foguete ao espaço. Os OVNIs fazem isto sem consumir quase nada. Vocês caminham no erro, disse o sábio alemão Victor Schauberger, citado por Miguel Serrano. Nossa ciência espacial, apesar dos satélites avançados, infelizmente emperrou no sistema de propulsão. O que aconteceu com os prometidos foguetes atômicos? E os impulsionados a íons? E tantos outros projetos? De tempos em tempos, vemos na televisão belos vídeos com simulações feitas pela NASA e distribuídas pelo mundo todo, mostrando ora naves sobre outros planetas, ora estações orbitais nas quais pessoas viveriam normalmente. Mas é só. Sabemos que é um avanço tremendo uma tecnologia, a construção de uma estação espacial na qual astronautas vivem há alguns anos. Porém, o que queremos destacar é que esta tecnologia fantástica é muito pouco à frente da tecnologia que já na década de 1940 os nazistas desenvolveram com seus discos voadores. Por isto está certo o povo norte-americano quando pede explicações à NASA. Cobram o resultado de anos de promessas governamentais não cumpridas. E o que recebem? Apenas filmes e animação por computação gráfica. Paliativos. Ficção. No momento em que escrevemos estas linhas, circulam notícias na mídia informando que a NASA poderia ser desativada, perdendo prioridades para outros departamentos aeronáuticos. Tendo em vista que o resultado alcançado, todos eles estão aquém do prometido. Estão escondendo do povo muitas informações, manipulando dados e fotografias. Como pires voadores. Quando Kenneth Arnold, presidente de uma empresa de extintores de incêndio de Boise, Idaho, em 24 de junho de 1947,
viu o que denominou Flying Saucers, pires voadores. Jamais imaginou que estava trazendo ao público o mais intrigante mistério de todos os tempos. Tão intrigante que até hoje, mais de 60 anos depois, não há duas pessoas que tenham opinião concordante a respeito de discos voadores. Quando decolou de Chebelis em direção a Yakima e já sobrevoando as proximidades do Monte Rainier, na região dos Montes Cascades, Arnold avistou uma esquadrilha de OVNIs. Acompanhou seu deslocamento, calculou velocidade, distância percorrida, tamanho, forma e número de objetos. Em resumo, fez uma avaliação minuciosa do avistamento. Piloto experiente e cidadão respeitado, Arnold era tudo o que hoje, em pesquisa ufológica, se considera uma testemunha confiável. Por isto, quando comunicou o que viu, foi levado a sério, e o caso se espalhou, ganhando o mundo. Quando cansou de contar sua história aos curiosos e à imprensa, Arnold, juntamente com Ray Palmer, publicou um folheto com o título The Coming of the Saucers, que vendia aos interessados. Até hoje, o avistamento de Arnold é o clássico dos clássicos em ufologia. Há até quem já sugeriu que a data de 24 de junho de 1947 seja considerada como o início de uma nova era, pela importância deste evento para a humanidade. Arnold avistara 9 objetos metálicos voando em altíssima velocidade, mas de forma diferente e muito mais rápida que qualquer avião da época. Tinha o formato de lua em quarto crescente e ondulavam como discos que fossem jogados sobre um lago. Daí o nome como discos voadores. Quem observa os desenhos que Arnold fez dos objetos voadores que viu, não pode deixar de notar a semelhança que existe entre tais objetos e o avião desenvolvido pelos irmãos Horter e já operativo no final da guerra na Alemanha. A semelhança é preocupante. O Horten HO-229, um jato de 2 turbinas e monoposto, foi o precursor dos aviões invisíveis ao radar, chamado Stealth, desenvolvidos pelos norte-americanos só 40 anos após o fim da guerra, e que são uma cópia dos Horten. Seria estes os aviões que voariam de um polo a outro, mencionado pelo almirante Byrd alguns meses depois? Ou seriam discos voadores que utilizavam a estrutura dos Horters? A forma como voavam nos diz que se deslocavam como discos voadores, pois muitas testemunhas afirmam terem visto OVNIs se deslocando da mesma forma como Arnold descreveu, como discos lançados sobre um lago. Porém, a semelhança entre os discos voadores avistados por Arnold e o Horter é evidente. Arnold não foi o primeiro a avistar um OVNI, mas foi a partir de sua experiência e da divulgação que o fato recebeu em todo o mundo uma onda de avistamentos e que começou a ser divulgada. Pessoas que já tinham visto algum OVNI começaram a se manifestar e compartilhar suas experiências. Ao mesmo tempo, iniciou-se uma cobrança de explicações das autoridades e dos governos. Kenneth Arnold foi a primeira e única testemunha de avistamento de OVNIs
que não foi execrada nem ridicularizada pelos poderes governamentais. Talvez, excetuando-se George Adamski, anos depois. Ao contrário, ele foi até elogiado. E órgãos de segurança afiançaram sua integridade e a veracidade do que vira no dia 24 de junho de 1947. Embora, diziam eles, não soubessem do que se tratava. Mas, como dissemos, foi a primeira e última vez que isto aconteceu na ufologia. Balões e Vênus. Sem dúvida, tais objetos já eram de conhecimento dos governos da potência mundial, mas o súbito e crescente interesse em todo o mundo pelo assunto os deixou em pânico e completamente sem ação quanto à justificativa e explicação. A primeira e equivocada atitude foi negar completamente o fenômeno. Inventaram-se as mais absurdas explicações, no intuito de dissimular as testemunhas, inibindo-as de revelarem seus avistamentos e experiências. O que levou os governantes a mentirem a respeito do assunto OVNI? Jonathan Swift disse que aquele que conta uma mentira deve, para mantê-la, inventar outras 20. Assim aconteceu. Balões meteorológicos foram normalmente os bodes expiatórios para a maioria dos avistamentos. E ainda hoje o são. Numa demonstração de que quase nada mudou em relação aos cientistas e governantes em todos esses anos, apesar das provas já coletadas. As inversões térmicas e seus fenômenos também foram, e até hoje são, apontadas como responsáveis por muitos avistamentos. O planeta Vênus foi acusado da morte de um piloto da Força Aérea Norte-Americana pelas autoridades. Trata-se do caso do piloto Thomas Mantell. A título de curiosidade, resumimos aqui o acontecido com Mantell, para que o leitor tenha uma ideia de como as autoridades manipulam a informação. No dia 7 de janeiro de 1948, 4 aviões F-51 da base aérea de Goldman, em missão de rotina, são solicitados a interceptar um OVNI que fora avistado pelo pessoal da Terra. Aqui convém esclarecer que a sigla OVNI significa Objeto Voador Não Identificado, qualquer objeto. Nem sempre OVNI tem formato de disco. Os aviões saíram em perseguição do fato. O aparelho de Mantell era mais próximo do OVNI, e depois de descrevê-lo pelo rádio e ao tentar aproximar mais, as comunicações foram interrompidas bruscamente. Os restos de Mantell foram encontrados mais tarde junto ao que sobrou de seu avião. Segundo as autoridades, Mantell perseguira o planeta Vênus e, ao ultrapassar o limite de segurança, ficara sem oxigênio e o seu avião explodira. Posteriormente, outros militares informaram que Vênus não poderia ser responsabilizado pelo ocorrido, já que não se encontrava na rota de Mantell, e que provavelmente se tratasse mesmo de um OVNI. Este é apenas um dos exemplos absurdos que as autoridades e cientistas utilizam para tentar esconder do público tudo o que se refere a OVNIs.
E isto ainda hoje. Adamski. Mas, sem dúvida, o clássico dos clássicos em avistamentos e contatos ufológicos é George Adamski, que pode ser considerado como o primeiro contato moderno, ou o primeiro que realmente foi documentado e com testemunhas, as quais reconheceram em cartório a veracidade do encontro que presenciaram. Em livros polêmicos, Adamski narrou seus contatos com tripulantes de OVNIs e avistamentos, além de ter tirado muitas fotografias, as quais, embora muito contestadas, jamais provaram serem falsas ou forjadas. A lenda de Adamski levou à criação de várias versões sobre sua vida, desde astrônomo do Observatório de Monte Palomar e filósofo, a garçom de lancheria. Adamski morava próximo ao famoso Observatório Palomar e era amigo de seus cientistas. Nascido na Polônia, viera para os Estados Unidos da América do Norte, com 1 ano de idade. Astrônomo amador, dispunha de 2 telescópios. Além disso, era professor de filosofia e, segundo ele, trabalhava no restaurante de uma amiga em Palomar Garden. O jornalista João Martins o entrevistou nesse local e a matéria foi publicada na revista O Cruzeiro. Dotado de forte intuição, na qual acreditava, foi devido a ela e muita observação que conseguiu suas fotos hoje famosas e seus contatos. Suas fotos foram feitas com uma câmera Kodak Brownie, tipo caixão, que usava chapas ao invés de filme de rolo, adaptando-a a um telescópio de 600 milímetros. Segundo o próprio Adamski, ele fez mais de 700 fotos de OVNIs, mas dessas apenas algumas são realmente boas e com definição. Aliás, esta afirmação de Adamski é uma das alegações mais usadas por seus adversários, pois ele dizia que tinha tirado mais de 700 fotos de OVNIs, embora somente algumas poucas fossem nítidas e claras o suficiente para não levantar dúvidas. A partir daí, seus adversários diziam que era impossível alguém tirar 700 fotos de OVNIs, quando a maioria das pessoas jamais tirara uma foto, ou nem sequer vira um OVNI. George Adamski é até hoje execrado por muitos pesquisadores menos informados, ou mal informados, que ainda alegam que suas fotos e encontros com os tripulantes de OVNIs são invenção e fraudes. A verdade é que nunca ficou provado que suas fotos fossem truques. Ao contrário, o tipo de OVNI que fotografou e que recebeu a designação de Adamskiano em sua homenagem já foi visto e fotografado em outras partes do mundo distantes da Califórnia. Mas ainda hoje há quem diga que o OVNI ou OVNIs que fotografou seja apenas a imagem de uma tampa de lata de lixo jogada ao ar. Adamski escreveu vários livros sobre suas experiências com OVNIs. Flying Saucers Have Landed,
No Brasil, publicado pela editora Globo de Porto Alegre em 1957, sob o título Discos Voadores. Livro este escrito em parceria com o inglês Desmond Leslie, que o escritor português Nuno de Ataíde diz em sua obra ser primo de Winston Churchill. Inside the Space Ship, ou Por Dentro das Naves Espaciais, além de Flying Saucers Farewell, de 1961. Em 1949, já havia escrito Prisioneiros do Espaço. Discos Voadores foi escrito em 1952. Inside the Chip é de 1955. Em 1937, Adamski havia publicado uma brochura com o curioso título Satan, Man of the Hour. Nos livros sobre seus avistamentos e contatos, Adamski conta que manteve esses encontros, relata como, e que viajou pelo espaço nos OVNIs, descrevendo suas experiências. Tendo sido soldado durante a Primeira Guerra Mundial, voltou à vida privada após seu término, dedicando-se ao ensino e ao comércio. Ao que se sabe, não recebeu nenhuma condecoração de guerra. Porém, ao falecer de morte natural, em 1965, com 74 anos de idade, recebeu honras de herói norte-americano. Foi enterrado no cemitério de Arlington. J.J. Benítez. Dizem os visitantes que não descansaria enquanto não descobrisse por que Adamski foi enterrado em Arlington. Pedimos a um jornalista conhecido, que é amigo de J.J. Benítez, para lhe perguntar se já descobriu o que levou Adamski a ser enterrado em Arlington, mas até o momento não obtivemos resposta. E fica realmente a pergunta: por que um homem considerado por muitos um falsário e mistificador receberia honras de herói, sendo como era, apenas naturalizado norte-americano? Com certeza o governo americano não se enganaria, ou não se deixaria enganar assim tão fácil. Esta homenagem póstuma, tudo indica que sim, é isso que é. Deve ser uma senha para os que há muito já desconfiam de que nem toda a verdade consegue ser escamoteada. Aí estaria a ponta do iceberg. O Venusiano. O primeiro encontro de Adamski com o tripulante de OVNI está narrado em seu livro Discos Voadores. Este encontro foi testemunhado por 6 pessoas, as quais reconheceram o fato em cartório. O visitante se comunicava por mímica e fazia insistentes sinais a Adamski para as marcas que seus calçados imprimiam na areia do deserto onde se encontravam. Após a partida do OVNI, foram feitos moldes em gesso e desenhos dessas pegadas. E o que se viu foi no mínimo surpreendente. Dentre os sinais que, até a edição do livro, não haviam sido decifrados, se destacam 2 suásticas. O próprio Adamski tenta minimizar a importância dessas marcas, alegando que a suástica seria um símbolo universal e que o ser com quem havia se encontrado e deixara as marcas no solo era um venusiano.
Este ser era loiro, alto e com olhos cinzentos esverdeados. Mas Adamski deixa uma pequena pista sobre os símbolos, notadamente as suásticas. Diz ele: Em tempos antigos, existiriam na Terra civilizações cujo desenvolvimento e compreensão do universo no qual viviam eram bem superiores ao do homem de nossos dias. Assim, seus símbolos, epítomes de sua sabedoria, teriam natureza universal. Então o tripulante do disco adamskiano seria um venusiano. Miguel Serrano é de opinião de que Adamski, para salvar a sua própria pele, dirigiu a atenção do público para Vênus, quando na realidade aquele ser seria daqui mesmo, do mundo interior da Terra, ou então um hitlerista. E a melhor indicação disto seria a suástica, símbolo antiquíssimo aqui na Terra, recentemente utilizado e divulgado em todo o mundo por Hitler, através de seu movimento político espiritual. Em outro livro, Adamski narra o reencontro com o tripulante do OVNI. Isso surpreendeu com o fato do mesmo falar com ele em inglês. Portanto, no primeiro encontro, Adamski estaria sendo testado, pois ao mostrar que desconheceria nossas línguas, o tripulante poderia ser considerado de fora da Terra. Por que o estranho insistiria tanto para que Adamski observasse a marca de seus calçados na areia do deserto? Por mais que se queira, não se consegue desvincular a imagem da suástica do nazismo e de Hitler. Portanto, há grande possibilidade deste disco voador e seus tripulantes serem hitleristas ou hiperbóreos. O que, segundo Miguel Serrano, no fundo vem a ser quase a mesma coisa. Já que, como ele afirma, são aliados. Os hiperbóreos seriam um povo muito antigo, da Hiperbórea, região hoje mitológica, que antes das últimas catástrofes que ocorreram na Terra, se refugiaram no seu interior e cuja capital era Agartha, embora alguns autores citem Shambhala como sua capital. Este povo antiquíssimo teria uma tecnologia milhares de anos mais adiantada do que a nossa, e seriam os fabricantes e tripulantes de muitos dos OVNIs avistados na Terra e no espaço. Em suas viagens pelo espaço como passageiro dos discos voadores, Adamski obteve informações que passou ao governo norte-americano, informações que somente após o advento dos foguetes lançadores de satélites foram confirmadas, tais como o cinturão de Van Allen, um cinturão de radiação que se situa a alguns quilômetros acima da atmosfera terrestre. Devido ao privilégio de contatado e viajante de disco voador, Adamski paga até hoje, seja pelas comparações maldosas, seja pela simples inveja dos pesquisadores, que preferem que o mistério ou a ignorância seja a tônica do assunto OVNI, pois assim continuam como privilegiados, dificultando dessa maneira o conhecimento público. Escondem informações, criticam severamente tudo que não se encaixe dentro de seus pontos de vistas tacanhos.
Talvez até sejam vítimas do período dos projetos, onde foi definido pelos poderosos que, primeiro, não havia um disco voador. Segundo, os que havia eram todos extraterrestres. Ou seja, duas mentiras. Talvez Adamski tenha sido homenageado pelo governo de seu país ao ser enterrado em Arlington, por ter aceitado participar do jogo deles, ao não revelar toda a verdade, não indicando quem eram exatamente estes viajantes e seus aparelhos voadores. Ou talvez ele mesmo tenha sido enganado pelos visitantes para preservar sua segurança. Scully e Meyer. Outros pesquisadores, como Frank Scully, por exemplo, não tiveram tanta sorte e sofreram perseguição. Há casos de morte de pesquisadores que chegaram perto demais da verdade sobre OVNIs. E Scully era um repórter e herói norte-americano de guerra, tendo sofrido vários ferimentos que o deixaram deficiente fisicamente. Mesmo assim, não temeram ridicularizá-lo. Por isto, não é de se estranhar que Adamski tenha mantido para si o seu segredo, ou seja, a verdadeira origem dos OVNIs com quem fez contato. Pelo fato que vamos narrar ter ocorrido após a primeira edição deste livro, e por Miguel Serrano pôr em dúvida a origem de algumas informações de Milton William Cooper, quando disse acreditar que, abre aspas, o mesmo Cooper que se inclui no sinistro jogo da desinformação universal, de outro modo, já não estaria entre os vivos. É que transcrevemos o que disse o autor de A Corporação, Nicholas Hager, em 2004. Talvez a paranoia, mas o que me perturba é o fato de William Cooper, Milton William Cooper, ter sido morto por um subdelegado de polícia ao registrar a voz de prisão por uma suposta contravenção de trânsito em 5 de novembro de 2001. Fecha aspas. Cooper era perseguido pelo governo mundial há algum tempo, sob acusações de fraude fiscal, uma velha tática utilizada pelos poderes ocultos para intimidar quem se atreva a revelar seus segredos. Quando o MS publicou seu livro em 1994, não poderia prever que Cooper já estava na mira dos poderes ocultos que dominam o mundo e que provavelmente seu fim já fora determinado. Voltando a Adamski, e para mostrar como alguns ufólogos se enganam quando dizem que ele era um falsário ou um vaidoso em busca de publicidade. Existem fotografias do tipo de OVNI que leva seu nome e que foram tiradas em locais e datas diferentes dos mencionados por ele em seus livros. Uma edição especial da revista Planeta, aparecem 3 fotografias de OVNIs adamskianos, tiradas por pessoas diferentes e em localidades tão afastadas entre si como Nova York e Califórnia.
Em 9 de novembro de 1965, durante o famoso blackout de Nova York, um OVNI tipo adamskiano foi fotografado próximo à sede da ONU. O mesmo tipo foi fotografado, segundo a citada revista, em Bakersfield, Inglaterra, provavelmente em 1956 ou 57, por um fotógrafo chamado Weston. Adiante, a mesma revista mostra outro OVNI deste tipo, fotografado em 25 de fevereiro de 1965, pela senhora Rodeffer, que estava acompanhada do próprio Adamski. Apesar das evidências, um ufologista brasileiro, num artigo na revista Planeta, sobre o contatado Edward Pillmeyer, diz que decidiu ficar famoso, Mayer, fraudando fotos de discos voadores, porque sofreu sempre um grande complexo de inferioridade devido à sua infância. No que diz respeito às fotos, mas não passa de um George Adamski modernizado. Mayer perdera um braço num acidente. Suas fotos têm desafiado a ciência. São imagens polêmicas e contundentes. Embora algumas possam ser dúbias, outras são inatacáveis, confirmadas pelas baterias de testes a que foram submetidas. Além disso, Mayer é contatado por uma mulher chamada Sam Jace, que diz vir das Pleiades e falava com ele em alemão. De qualquer forma, mais de meio século e milhões de evidências depois, ainda se duvida da veracidade dos contatos e fotos de Adamski. E isto se deve a vários fatores, mas principalmente à técnica utilizada pelos governantes para esconder do povo algo que provavelmente abalaria suas frágeis estruturas de poder. A fase dos projetos. Foto do Horten 229, em voo sobre Göttingen, em 1945. Pé esquerdo e pé direito. Desenho das marcas deixadas no solo pelo visitante, feito por uma das testemunhas que acompanhava Adamski e publicado no livro Os Discos Voadores. Foto de George Adamski, com os moldes de gesso das marcas deixadas no solo pelo visitante e publicada na revista O Cruzeiro. Kenneth Arnold. Foto da internet. P-51 persegue Hanebu 2. Foto Hanebu Gerente Association e Appreciation Society. Fim do primeiro capítulo. Obrigado por ouvir. Nos encontramos na próxima leitura.